Venâncio, nós vamos começar a nossa primeira aula de Direito Penal e hoje nós vamos tratar de um tema que ele é a base de todo o Direito Penal, que é o artigo 1º, né? Nós vamos começar com o artigo 1º que diz que ninguém pode ser condenado ou culpado de alguma coisa sem que haja lei anterior que o defina. Então, partindo desse princípio, nós vamos fazer hoje uma aula sobre todos os princípios do direito, tá? Eu vou passar para vocês todos os princípios e é o seguinte, eu estava lendo lá a base da prova e serão 10 questões de direito penal e processo penal, serão questões juntas. Então, o meu objetivo aqui não é fazer de você ser um advogado criminalista que nem eu. O meu objetivo é fazer você entender a prova para que você consiga passar no concurso da PM do Rio de Janeiro. Então eu quero te pedir uma coisa, você vai ouvir atentamente tudo que eu vou falar aqui. Pegue seu material, pode fazer pequenas anotações, mas fica tranquilo que no final eu vou colocar para você os mapas mentais, que tudo que eu falei aqui para você será depois confirmado com os mapas que eu vou te dar ali, entendeu? Então eu quero que você fique muito antenado aqui e que você consiga entender tudo que eu vou falar aqui para você, tá bom? Eu vou dar um conceito geral do que são os princípios, para que depois, caso caia na sua prova, e sim cai na prova, você consiga saber o que eles estão falando e não ter decorado, para não dar aquele branco que dá na hora de prova, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar pelo princípio da lesividade e ofensividade. Esse princípio é um princípio onde que não há crime sem ofensa aos bens jurídicos. Por exemplo, o que é um bem jurídico? O patrimônio, o celular de alguém, a vida de alguém, a integridade física de alguém. Se não houve lesão a nenhum desses bens, então não há crime, né? É da lesividade ou da ofensividade. Se você não foi lesado ou ofendido, não há crime. E tem também da alteridade, que é o quê? É a conduta a ser proibida, deve lesionar direito de terceiro, ou seja, nunca que alguém vai ser condenado por alguma coisa que não aconteceu com terceiros, por exemplo. Você se autolesionou, eu vou na delegacia dizer que eu mesmo me machuquei, não faz sentido. Então o princípio da alteridade significa isso. Você está lesionando bens de terceiros, né? A infração penal, ela vai atingir o bem, o patrimônio jurídico protegido de terceiros. Tem personalidade ou intranscendência. O que significa isso? Não existe a responsabilização penal que não seja pessoal. Por exemplo, eu pratiquei o crime, eu fui lá e furtei o celular do coleguinha. O meu irmão não pode responder por mim, porque o crime ele é pessoal. Então, a pessoa que praticou, o agente que praticou a ação, ele será o responsável. Não há uma troca de agente, mesmo que, por exemplo, qualquer mãe entraria no lugar de um filho para protegê-lo. Mas se ela não praticou a conduta delituosa, ela não pode, porque existe esse princípio da personalidade ou intranscendência, tá bom? Isso também é de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Da culpabilidade, é um outro princípio. O autor da conduta ele deve ter agido com dolo ou culpa. Por exemplo, quando você tem um crime de trânsito, na maioria das vezes esses crimes eles são culposos, porque ninguém que pratica uma infração de trânsito, ele tem o objetivo de causar, não, vou ali, vou bater no carro do cara, não, vou atropelar alguém para que esse alguém seja lesionado ou que até morra. Não, então por isso que a maioria dos crimes ou infração de trânsito, eles são considerados culposos. E dolosa quando tem a intenção. Eu fui ali e dei um tiro numa pessoa. Eu tinha intenção de matar, então esse é um crime doloso. Então tem o princípio da culpabilidade. E da adequação social é o outro princípio. Esse princípio, ele tem que as condutas, elas são adequadas pela sociedade, não merecem tutela penal. Ou seja, algumas condutas que são aceitáveis pela sociedade, elas não são, por exemplo, tidas como crime, né? Não é à toa, normalmente elas não têm lei que as defina como crime. Está falando de questões culturais, coisas que a sociedade aceita. Por exemplo, lá no Islã, naqueles países árabes, é inaceitável, por exemplo, você a mulher mostrar o cabelo, por isso que elas usam véu. Eles têm visto vários protestos, né? Acerca disso, inclusive na Copa, teve bastante. Mas já no Brasil, é normal. Imagina um árabe aqui no Brasil vendo as mulheres de cabelo solto. Ele vai achar que elas estão praticando um crime, né? Um crime de desonra.
Mas aqui no Brasil, não. Aqui é uma conduta aceitável, por isso não vai ser tido como crime pela adequação social. O princípio que é muito utilizado por todos os advogados é da humanidade. Ele tem muito link com o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso significa o seguinte: a pessoa ela vai ser presa, ela cometeu um ato infracional ou realmente um crime, ela vai pagar nos ditames da lei, mas ela não pode ter violado também os seus direitos e garantias fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. Ainda que ela tenha praticado um crime, ela é uma pessoa e ela merece o respeito. Então, a gente tem no princípio da dignidade da pessoa humana a certeza de que aquela pessoa não vai, em momento algum, ter violado seus direitos mínimos, né? Que seria o da dignidade de, pelo menos, almoçar, jantar, não apanhar, enfim. Em regra, é isso, né? Ela não pode ser punida com violência uma vez que ela praticou um crime, né? A única forma de vocês policiais, por exemplo, algemar uma pessoa se ela estiver ali muito acelerada, agitada, de forma que comprometa a segurança de vocês policiais e dela mesma, porque, por exemplo, ela agitada, ela pode pegar a arma do policial e lesionar o policial, se lesionar, então eles algemam, né? Então, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, diz que se uma pessoa não está agitada, ela não está oferecendo nenhum risco à integridade física nem do policial, nem a dela mesma, não tem, por exemplo, por que ela está algemada. Então, isso também faz parte, isso é só para você ter um exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não posso usar de violência para coibir um ato criminoso. Um princípio também que cai muito em prova é o princípio da intervenção mínima. O que significa isso? Tudo aquilo que o Estado não consegue ou consegue fazer através, por exemplo, do direito civil, do direito tributário, de outros ramos do direito trabalhista, enfim, tudo aquilo que ele consegue controlar a respeito disso, ele não tem a necessidade de criar uma lei para punir pelo Código Penal. Esse é o princípio da intervenção mínima, onde o Estado ele só vai atuar onde existe uma extrema necessidade, que se ele não atuar, outros ramos do direito não conseguem. Então, para tudo aquilo que outros ramos do direito conseguem atuar, o Estado não atua pelo princípio da intervenção mínima. Então, sempre vai ter um link, quando você analisar uma questão, você vai verificar, mas isso é uma questão que pode ser realizada pelo direito civil, pode ser regulamentada por outro ramo do direito tributário, enfim. E aí você vai ter o Estado com a intervenção mínima. E essa intervenção mínima, ela se divide em dois fatores, né? A doutrina divide em duas situações. É o princípio da fragmentariedade. O que significa? Somente bens jurídicos relevantes merecem a tutela penal. Por exemplo, a vida, o patrimônio, só isso, né? Você vai ver assim, isso é relevante. Beleza, então vamos fazer, pelo princípio da intervenção mínima, a fragmentariedade. O que é um bem estritamente importante para a sociedade? A vida, o patrimônio. Então, aí sim, o Estado vai intervir e vai, inclusive, criar leis no Código Penal para coibi-la. E tem o princípio da subsidiariedade. O que significa isso? Somente será tutelado o bem jurídico quando os outros ramos do direito, como eu disse para você, não conseguem, né, ele fazer. É a última ratio. O direito ele é a última ratio. Quando você ouvir esse termo, última ratio, significa que o direito penal só vai atuar quando outros ramos do direito não conseguem. Esse é o princípio da intervenção mínima e também traz com ele a última ratio, ou seja, o direito penal só atua aonde os outros ramos do direito não podem. Como eu falei para vocês, o artigo 1º do Código Penal ele diz o seguinte: ninguém pode ser culpado por um crime que não tem uma lei, e essa lei ela não pode ser feita por meio de decreto, que ela tem efeito imediato de eficácia, e você sabe muito bem, se não sabe, vai aprender agora, que os decretos são as leis emitidas pelos chefes do Poder Executivo. Por exemplo, hoje o Presidente da República, o governador, o prefeito. O Código Penal, na maioria das vezes, ele não admite, tá? A lei ser criada por um decreto. A lei penal criada por decreto, não. Tem que ser através de uma lei ordinária, vai passar pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, que é o Senado, e aí vai formar uma lei e o Presidente da República vai sancionar.
Um dos princípios fundamentais, principais do direito penal é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade significa que ninguém, ele também é considerado o princípio da reserva legal, ninguém pode ser culpado ou considerado culpado ou punido por alguma coisa que não esteja escrita em lei. E aí tem critérios, né, para saber como é que funciona isso. Nós vamos aprender agora. Então, a princípio, você vai dizer o seguinte: existe lei que defina tal conduta como crime? Beleza. Então, ali você já vê que está o princípio da legalidade, né? Ela é estrita legalidade ou da reserva legal. Você pode ver esses três termos: princípio da legalidade, da reserva legal ou da estrita legalidade. O que isso significa? Isso significa que existe a exclusividade da lei para a criação de delitos, contravenções penais, combinação de pena, ou seja, eu só consigo transformar alguma conduta em crime se tiver uma lei que a defina. E não é simplesmente definir. Aí você vai ver que esse direito, esse princípio da legalidade, ele se subdivide em 5. E aí vou começar a falar em latim aqui, você vai entender. É o nullo carne, ou nulla poena, ou a singe lege, que significa o quê? Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei estrita. Ou seja, por analogia, transmitida apenas como se bona parte. Ou seja, você não pode ter um crime sem lei. Ele tem que existir a lei. E a segunda subdivisão desse princípio é o nullum crimen nulla poena ou sine pragia lege. É difícil de falar, mas é isso. O que significa isso? Quase falando em mistério. Significa que não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Ou seja, eu não posso, como eu disse para vocês, medida provisória que tem efeito eficaz. Eu não posso criar agora um problema penal e agora mesmo puni-lo. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Antes do Estatuto do Desarmamento, a sociedade podia estar armada, podia ter uma arma na sua casa. Isso não era um problema, né? Depois que fizeram aquele referendo, onde a população decidiu que não querem mais estarem armados, criou o Estatuto do Desarmamento e ter uma arma passou a ser um crime, né? E aí, eu vou abrir um parênteses aqui pelo seguinte: e aí, Dente, como é que funciona isso? Anteriormente não era crime, agora é, eu tenho uma arma, o que eu faço? Na ocasião, eles deram um prazo para você entregar essa arma, teve até um ato que eles passaram de trator por cima de um monte de armas que foram devolvidas. Então tem um período, ele tem a vacatio legis, que significa o quê? A lei entrou em vigor, mas ela tem um prazo para ter sua efetividade. No período do vacatio legis, e inclusive eles utilizaram isso para você entregar suas armas, você não poderia ser preso mesmo tendo uma arma e sendo pego pela polícia, porque a lei ela já estava valendo, ela já estava criada, mas ela ainda não tinha entrado em vigor. Nesse período de vacatio legis, você não podia ser preso. Mas passou aquele período, se você não entregou a sua arma e você não regularizou sua arma, né, dentro dos moldes ali que a lei permite, né, que praticamente quase ninguém podia ter mais arma, né, só alguns casos específicos, por exemplo, de pessoas da segurança pública, guardas municipais, enfim. Essa galera, se você não entregou, você poderia sim ser ali colocado na lei de desarmamento. Normalmente os artigos de 11 ao 16, né, sendo 16 aquele da arma raspada, arma suprimida, onde não se pode encontrar o proprietário dela. Então, a lei anterior precisa existir para que você seja punido por ela. Se não tinha lei anterior, ela está sendo criada agora, tem que observar o tempo que que a lei diz que ela precisa ter. Por exemplo, tem leis que são 90 dias, tem lei que é 1 ano, enfim. Tem que ver esse vacatio legis, que é o período entre a criação da lei e a sua validade para a sociedade. Então, eu não posso ser condenado por lei que não seja anterior, porque anteriormente você poderia estar praticando uma conduta que não era considerada crime. Então, por isso que tem esse princípio da anterioridade, tá bom? Tem que ter lei anterior. E tem annalum crimen nulla poena sine lege scripta. O que significa isso?
A lei penal deve ser escrita, não existe lei de pensamento. Ah, está na cabeça do governante, está na cabeça do Congresso Nacional. Não, ela precisa ser escrita. O Código Penal, ele é de 1940 e ele é escrito. E não pode ser utilizado os costumes da sociedade para criar, por exemplo, a lei que vai punir esse tipo de coisa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles têm o hábito de beber chimarrão, né? Basicamente lá na região sul que eles tomam chimarrão. Então seria crime eu tomar chimarrão? Ah, mas a erva, chimarrão, ela é uma erva que tem efeitos alucinógenos. Não, é um costume que está ali, isso não pode ser criminalizado, ok? Ela tem que ser escrita e ela não pode ter como base os costumes da sociedade, tá bom? Não pode ser utilizado os costumes como fundamento para criar ou agravar penas. O quarto item é o nullum crimen, nulla poena, sine lege, escrita e certa. Ou seja, o tipo penal deve ser claro. Roubar alguém, artigo 157. Com violência, grave ameaça. Sem violência, grave ameaça, artigo 155, é o furto. Furto qualificado, quando tem concurso de agente ou quando a atividade visa a comercialização. Tem que ser certo, tem que ser claro, tem que estar escrito, tá? É um nullum crimen, nulla pena, sine lege, certa. Ou seja, o crime ele deve estar explicitamente, você tem que entender que aquilo é um crime, ele tem que estar escrito e ele tem que ter certo. Você tem que saber que aquilo que está sendo falado ali trata-se de um crime. E o quinto, e não menos importante, não há crime, contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei necessária. Ou seja, a gente acabou de falar lá sobre o quê? Intervenção mínima. Eu não posso criar uma lei que seja banal, que não viole o quê? Que eu falei para vocês há minutos atrás. Não pode ser alguma coisa que não lesione o patrimônio de terceiro. Coisas que realmente façam a diferença. Eu não posso sair criando leis ao léu. Eu não posso criar uma lei que é proibido andar sem camisa dentro de casa. Não tem nada a ver. Você tá criando uma lei que não faz sentido algum para ninguém. Tá bom? Então a lei ela tem que ser criada de forma necessária. Eu estou vendo que alguma coisa está começando a virar um problema social. Aí eu crio uma lei para coibir aquilo, para definir aquilo como infração ou como crime, para que a sociedade não seja mais molestada por aquele dano. E aí nós vamos falar do princípio agora da anterioridade. Então, revisão da legalidade. Você não pode ter um crime sem lei que seja estrita, que seja escrita, que seja anterior, que seja clara e que seja necessária, tá? Tem que ter todos esses requisitos. É importante saber isso, Denis? É importante saber isso, porque isso pode cair na sua prova e aí, por exemplo, ele pode dizer lá, num caso concreto, que criaram a Câmara, o Congresso Nacional, criou uma lei para... eu até vi isso no município do Rio de Janeiro, é ridículo, eu achei ridículo. Por exemplo, é uma lei que proibia as pessoas de andar com a mochila para trás no elevador. Ou seja, a lei dizia que a pessoa tinha que botar a mochila para frente, que é ridícula, né? É uma lei que não é nem um pouco necessária, porque para onde tem o bom senso, não precisa de lei, né? Mas como se trata de uma lei municipal, não tem tanto impacto. Essa lei jamais seria uma lei, por exemplo, do Código Penal. Pode pesquisar que vocês vão ver que eu não estou falando uma besteira. O município do Rio de Janeiro tem uma lei que diz que é obrigatório o uso da mochila da bolsa na frente quando estiver no elevador. Ou seja, questão de bom senso, né? O elevador é um meio ali coletivo para todo mundo usar. Se você coloca a sua bolsa para dar, você acaba atrapalhando o seu colega. É uma lei desnecessária. Se tivesse bom senso, a pessoa utilizaria o bom senso, colocaria a bolsa para frente, tentaria ocupar o menor espaço possível para dar espaço para os outros. Então é sobre isso que a gente está falando. Agora vamos falar do princípio da anterioridade. O que é isso? Ele preceitua que o crime ou a contravenção penal, bem como a pena ou medida de segurança, eles devem estar definidos em lei prévia. O que eu falei? Tem um link lá com o princípio da legalidade. Como eu disse para vocês, eu não posso ter cometido um crime que a lei nunca definiu como crime. Entendeu? Mas por exemplo, a homofobia ela não era crime, agora ela é análoga, né, ao crime de racismo.
Mas quando ela não era crime, eu não poderia ser, por exemplo, culpado por homofobia. Né? Normalmente, eu acho que eu vi um caso ou dois, não sei, que as pessoas entravam com crime de intolerância, de racismo, enfim. Estava dentro desse... Agora não, agora parece que já homofobia é equiparado ao crime de racismo. Então, assim, se não houver uma lei prévia que defina, ou até complementar, né, que complemente, por exemplo, no caso da homofobia, como eu acabei de citar, complementou e equiparou, então lá eles fazem, né, um aditivo, a lei tal equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo. Pronto, aí você já pode botar que o crime lá é de homofobia e não mais de racismo, tá? A lei penal, ela produz efeitos a partir da data que entra em vigor. A data que entra em vigor, ela normalmente vem escrita lá. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Mas tem leis que você publicou hoje, ela não começa a valer hoje. Tem um vacatio legis ali, tem o princípio da anterioridade. Ou seja, entre a criação da lei, a divulgação da lei e a entrada dos efeitos em vigor, tem um vacatio legis, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, você sabe que eu preciso de que tem uma lei em vigor para que eu possa ter praticado determinado crime. A lei penal apenas retroage para beneficiar o réu. Por exemplo, o crime de 157 ele ficou hediondo com o pacote anticrime, que esse foi de 2019, 2020, se eu não me engano. Pacote anticrime, você vai pesquisar lá. O que acontece com esse crime? Quando você tem um crime hediondo, ele já começa com um regime fechado e para réu primário o cumprimento é com 2/5 da pena, né, para a progressão de regime. Anteriormente não era. Então ele não pode retroagir para quem foi condenado ou para quem praticou o crime antes da data de vigor desse pacote anticrime. O que eu estou dizendo para você? Se em 2019 o pacote anticrime não considerava a lei penal, o Código Penal não considerava o artigo 157 como hediondo, quem praticou naquela época não pode ter os efeitos de retroagir da lei para prejudicar o réu. Então, quem praticou em 2019 vai cumprir por 1/6. Quem praticou após o pacote, que foi final de 2019, início de 2020, vai cumprir pelos 2/5. Pô, mas eles são contemporâneos, estão os dois na cadeia, só que um cometeu o crime antes do pacote de crime e o outro cometeu depois. O que cometeu antes vai cumprir 1/6, o que cometeu depois vai no 2/5 da pena. Entenderam? É assim que funciona. E vamos supor agora o sentido contrário. Até 2019, o 157 era hediondo. E aí o pacote de anticrime deixou de ser hediondo. Então o que vai acontecer? Aquela pessoa de 2019 que estava cumprindo 2/5 vai ter a sua pena recalculada para efeitos de benefício. Ela vai passar a responder por 1/6. Ela vai cair o crime hediondo dela e ela vai ser alcançada pela lei que tornou menos grave o crime de 157. Por quê? Porque a lei ela retroage para beneficiar o réu, mas nunca para prejudicar. Entenderam o exemplo? É basicamente isso. E outra coisa, é proibida a aplicação da lei penal no período de vacatio legis. É o que eu falei para você. O que é o vacatio legis? É a publicação da lei. Eu publiquei a lei hoje, mas eu tenho, por exemplo, 90 dias, eu tenho 1 ano para que ela passe a vigorar. Por exemplo, o pacote anticrime foi assim. Ele foi publicado em 2019 e passou a valer em 2020, se eu não me engano. Acho que foi isso. Então, entre esse período da publicação, 2019, e o início da entrada em vigor da lei 2020, eu não posso, por exemplo, vamos voltar, por exemplo, do 157. Quem praticou o crime entre a publicação da lei e a entrada em vigor, até um dia antes, não vai pegar os efeitos dessa lei. Ele vai pagar pela lei antiga. Mas a lei já estava em vigor. Sim, ela já estava em vigor, mas a lei já estava publicada. Sim, ela já estava publicada, mas ela não estava em vigor porque ela tem o vacatio legis. Ela precisa de 1 ano para que a sociedade se adeque àquele crime. Entendeu? É assim que funciona. Isso chama-se vacatio legis. É o período entre a publicação da lei e a entrada em vigor. Então, eu preciso entender. Não, é 1 ano para que essa lei entre em vigor. Então, eu publico ela em 2019, ela passa a valer quando? 2020. Esse é o princípio da anterioridade. E aí, nós vamos falar agora também
da norma penal em branco. O que significa a norma penal em branco? Eu vou te dar um exemplo. O artigo 33 do crime de tráfico, por exemplo, eu digo que eu ter, obter, transportar para consumo próprio ou não, qualquer entorpecente, eu vou estar ali enquadrado no artigo 33, que é o de tráfico de drogas, né? Mas e aí, gente? Eu estou enquadrado no tráfico de droga, mas o que é droga? Aí que eu estou te falando, norma em branco, eu preciso da portaria da Anvisa para saber o que é droga. Então é uma norma em branco. Ela precisa de um complemento que pode ser dentro do próprio Código Penal ou pode ser fora, no caso desse artigo 33 da Lei de Tráfico, é fora, é uma portaria da Anvisa. E quando ela é própria, aí nós vamos falar de norma em branco própria, é aquela que é complementada por espécie normativa diversa. Ou seja, tem o Código Penal sendo complementado pela portaria da Anvisa, no caso do artigo 33 do crime de tráfico. E quando ela é imprópria, é o quê? Ela é complementada pela mesma espécie normativa, o Código Penal complementando o Código Penal. Tá bom? E nessa imprópria, eu tenho a homovitelina, tá? Que é o quê? É o mesmo documento legal. E a heterovitelina, o documento legal diverso. Por exemplo, a heterovitelina pode ser o Código Penal sendo complementado por uma lei especial. A homovitelina, o Código Penal sendo complementado por outro artigo do próprio Código Penal. Então agora, para concluir o nosso aprendizado, nós vamos falar do princípio da insignificância. O que é isso? É um princípio que ele visa a gente evitar, por exemplo, um processo penal, a gente acaba suspendendo os efeitos de alguma pena ou reduzindo o período que isso vai se dar dentro de uma vara criminal. Por quê? Porque a gente aplica de cara, de ofício, o princípio da insignificância. Mas ele tem requisitos, a gente chama de MAG. O que é isso? Mínima ofensividade da conduta, uma conduta que não é tão exagerada. A ausência de periculosidade social da ação, normalmente sem violência ou grave ameaça, né? O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso aí já está praticamente explícito, né? Eu não tenho muito o que falar sobre isso porque o próprio texto está dizendo. E a aplicação do princípio da significância, ela deve ser caso a caso. O Superior Tribunal de Justiça, ele traz algumas situações que ele não admite o princípio da significância. Por exemplo, não pode ser aplicado o princípio da significância o caso de porte de substância entorpecente, mesmo que seja para consumo próprio. Eles não admitem o princípio da significância. Você pode até ter uma redução lá na frente. O processo ele vai seguir normal e ele vai, ao final, ou vai te oferecer uma redução de pena, enfim, vai transformar a sua pena por duas restritivas de direito, mas jamais poderá ser aplicado o princípio da insignificância com relação ao consumo de drogas ou a quantidade pequena de droga. Então, se cair na sua prova, tal pessoa tinha 1 pino de cocaína e a autoridade policial, ou você enquanto policial, entendeu que poderia ser aplicado o princípio da significância. A conduta do policial está correta ou não? Ou seja, a polícia do policial ou do agente que tentar aplicar o princípio da significância está equivocada, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não se aplica o princípio da significância para a questão de pequenas quantidades de droga, mesmo que seja para consumo próprio. E o mero fato de ser reincidente não impede sua aplicação. É uma outra situação. A pessoa é reincidente numa conduta que é de baixo teor criminoso. Eu posso aplicar novamente o princípio da insignificância? Sim, não impede. Eu posso aplicar mesmo pessoas residentes. O princípio da insignificância quando tiver naqueles requisitos: mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Não se aplica no caso de crime de moeda falsa. O cara adulterou moeda, fez moeda. Aplica o princípio da insignificância? Fez uma moeda de 5 centavos. Não se aplica o princípio da insignificância. Não pode. É crime, né? Que você está aí afetando. Só quem pode emitir moeda é a União. Então, não se aplica o princípio da insignificância para o crime de
moeda falsa, e também não se aplica no crime de roubo. Outra situação que não se aplica de jeito nenhum, violência doméstica. Só deu um empurrãozinho, não importa. Não se aplica o princípio da insignificância na violência doméstica. Lembrando que violência doméstica não é só a Maria da Penha, tá bom? Depois nós vamos falar sobre isso. Violência doméstica pode ser um filho empurrando um pai, uma irmã empurrando a mãe, tá? Só para vocês tirarem da cabeça de que violência doméstica é relação de namoro, de casamento, não. Violência doméstica é toda a violência dentro de um âmbito ali de convivência familiar. Não necessariamente é um homem ou uma mulher, tá bom? Para você já botar isso na sua cabeça, já é uma dica de ouro. Contrabando também não se aplica ao princípio da insignificância, tá bom? Por exemplo, esse cigarro ele não é regulamentado pela Anvisa e tal, enfim, cigarro do Paraguai. Não se aplica o contrabando, porque ele não tem uma regulamentação da Anvisa. O princípio da insignificância ele exclui a tipicidade material. Ele tem princípio de autoria? Tem. Você tem alguém, um agente que praticou um ato. Então ele tem autoria, mas ele não vai ter materialidade pelo princípio da insignificância. E aí um asterisco é a tipicidade formal, que tem um autor, tem uma lei que define aquilo como uma infração e tal, mas não tem a materialidade ou a tipicidade material. Não vou ter matéria para substanciar um decreto condenatório, tá bom? E também tem a infração bagatelar. O que significa isso? Própria, já nasce sem relevância penal, é causa de exclusão de tipicidade material. E aí temos a infração bagatelar imprópria, que é o quê? O fato já nasce relevante, ele é relevante para o direito penal. Todavia, por circunstâncias ou outros casos concretos, verifica que a aplicação da lei penal é desnecessária. É um caso que tem relevância para o direito penal, mas eu não preciso aplicar a pena, porque é uma coisa que é tão ridícula que eu não preciso aplicar. Isso chama-se infração bagatelar imprópria, tá bom? Ela é desnecessária, ela tem relevância para o direito penal, mas ela é imprópria. O STJ admite nos processos relativos aos atos infracionais praticados a criança e adolescente, ou seja, a criança e o adolescente pode ter esse benefício do princípio da insignificância? Pode. O ECA também pode, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. É bom você ter essas noções do que o STJ define, porque isso pode ser considerado na sua prova para efeitos de jurisprudência, tá bom? E o descaminho, que é o quê? É você sonegar imposto. O STJ e o STF, eles definem o descaminho como o valor inferior a R$20 mil, é descaminho. Você omite pro fisco, né, que você teve aquele ganho. E aí o STF, ele fala que na reincidência específica não pode ser aplicado o princípio da significância, tá bom? Você tem pro descaminho, pela primeira vez, aplica-se o princípio da insignificância, mas quando você é reincidente, o STF já veda. O STF é o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, terminamos aqui nossa aula e eu quero que vocês, ao final, tudo isso que eu falei aqui, vai ter disponibilizado para vocês aí os slides. Hoje nós falamos sobre princípios e são muito importantes para que você entenda quando eu posso aplicar ou não uma lei. Vocês, como futuros agentes do Estado para condução e controle, guarda e proteção do patrimônio público e privado, vocês têm um dever de saber essas coisas, até para quando vierem contar, vocês são as primeiras pessoas que ouvem, né? Porque quando alguém tem algum problema, eles ligam para a polícia militar, e a polícia militar então vai lá, faz o atendimento e decide ali se vai ou não levar para a delegacia de polícia civil, onde será lavrado o registro de ocorrência e, se for o caso, o APF, né, que é o auto de prisão em flagrante, onde foi verificado um crime em flagrante que pode ou não caber fiança, mas que é um bem jurídico tutelado de terceiros. Então, assim,
Vamos com tudo. Eu estou fazendo vídeos bem curtos, porque assim, como eu disse para vocês no início, o objetivo não é formar advogados, o objetivo é fazer vocês aprenderem de forma que quando chegar na questão de prova, vocês consigam entender. Então, hoje essa aula de princípio penal, e eu estou selecionando muito bem o que a gente vai passar para vocês, para que vocês não percam tempo, porque como já tem a IBAD, que é a banca que vai fazer a prova, e ela já fez outras vezes o concurso da PM, eu acredito que daqui a pouco já sai o edital e a gente já tem que correr. Lembrando que direito é 60% da sua prova, e é uma coisa que você não está habituado. Estou falando de uma linguagem bem simples para que você possa aprender. Fica comigo, sexta-feira tem outra videoaula também de direito penal, aí depois eu vou fazer o processo penal, depois eu vou fazer direitos humanos, legislação aplicada, enfim, vou dar todo o suporte para vocês passarem. E lembra, você pode, eu não estou aqui perdendo meu tempo fazendo aula online gratuita para você se dar mal. Você pode passar na PM. Eu quero 500 vagas para os meus alunos. Então, eu quero que você passe e no final você diga assim: doutor Lili me ajudou a passar na PMERG. Tamo junto.